Olá pessoal, gravando um vídeo para dar dicas de como fazer essa prova de delegado de São Paulo, tá? Principalmente aqui agora nesse vídeo, dica de direito penal para geral. Foco sempre em lei seca, agora na hora de ler jurisprudência, máximo repercussão geral e súmula. E claro, lei seca, né? O que eu gostaria de enfatizar para essa prova, o próprio edital ele prevê alguma coisa de história do direito penal. Eu acho que a única coisa que importa nessa história do direito penal aqui é você saber quantos códigos criminais nós tivemos. Caiu para a última prova da Delegado de São Paulo isso. Nós tivemos 3 códigos criminais, ok? O de 1830, o de 1890 e o de 1940, sendo que o de 1890 aboliu a pena capital. Tá? Ele aboliu a pena capital. É, Tem doutrina que entende que tivemos 4 códigos criminais, mas a resposta correta é que tivemos 3, ok? Tivemos 3 códigos criminais, porque o resto foi consolidação, foram ordenações, entendimento majoritário que foram 3 códigos criminais, ok? Quanto à parte geral, é importante você saber as nomenclaturas, os sinônimos, né, delito de acumulação, também conhecido como crime habitual, saber que crime habitual não admite tentativa, que a sua consumação só acontece com a reiteração da prática criminosa, né? Você precisa saber, as cifras estão sendo muito pedidas, ainda mais em São Paulo, né? Cifra negra, cifra rosa, cifra cinza, cifra amarela, ok? Quanto a princípios, o principal, alteridade, os princípios que regem a antinomia, insignificância e nebis in idem. São os 4 tripés aí, 4 tripés, né? São os 4 pontos importantes para essa prova de delegado de São Paulo. Esses 4 princípios, repito, né? A alteridade, os quatro princípios também que regem a antinomia, nebis in idem e insignificância. Saber aí da antinomia, desses 4 princípios que regem a antinomia, é importante saber qual deles está expressamente previsto no Código Penal, que é o princípio da especialidade, você tem que saber isso. São esses detalhezinhos que eles pedem, né? Qual que está previsto na Constituição, qual que não está, qual que está previsto no Código Penal, qual que não está, né? Do nebis in idem, esse nebis in idem, ele não está previsto expressamente na Constituição, então eles também gostam de pedir isso. Da insignificância, eles gostam de pedir. Claro, todo mundo sabe o básico, né? Significância, os requisitos estipulados na jurisprudência, a inexpressividade, reduzidíssimo grau de periculosidade, aquela coisa toda. Mas o que eles gostam de pedir é a significância atinge qual substrato do crime, atinge o fato típico, qual o elemento do fato típico, a tipicidade material, prazo farônia, tipicidade conglobante, né? E sempre vai ser excludente da tipicidade? Não, pode ser excludente da necessidade, ok? Da necessidade lá que compõe a ilicitude. Se não for, por exemplo, no caso do furto famélico, que é inexcusável, né? Ele exclui a necessidade, exclui a necessidade, reduz aí quanto? 1/3 a 2/3, ok? Não confundir excusável com inexcusável, né? Excusável quando realmente você não tinha outra opção, inexcusável quando você tinha, né? Não confundir isso com evitabilidade e inevitabilidade, né? Que é o contrário. Ah, de princípios, então, era isso. Outro ponto importantíssimo é que eles gostam de cobrar de par geral, extraterritorialidade. Extraterritorialidade, o que eles gostam de comprar, de cobrar, é a parte dos princípios que regem a extraterritorialidade, né? O princípio da defesa, o princípio da nacionalidade ativa, passiva, da justiça universal, do pavilhão da bandeira. Você tem que saber quais hipóteses que abrangem aí esses princípios dentro da extraterritorialidade. Do nebis in idem que eu tinha comentado, falei já que não está previsto expressamente. É importante saber hipóteses trazidas pela jurisprudência que trabalham esse nebis in idem, tá? Não ser processado novamente pelo mesmo fato. É, a lei penal no tempo e lei penal no espaço, né? Aquela coisa básica da teoria da atividade e da ubiquidade, isso aí nem deve ser um problema para você mais. Teoria do crime, o que mais importa, sem dúvida, no que tange ao fato típico, é saber as teorias que regem, as teorias que são mais cobradas, né? Teoria causalista, neocantista, a finalista,
a finalista dissidente, a social da ação, a funcionalista teleológica ou sistemática e a funcionalista teleológica ou a funcionalista radical ou sistemática. É importante você saber cada uma, ao menos as frases principais, aquelas frases que quando tem na questão você já faz o link. Então, nesse tipo de teoria basta você saber aquelas frases principais, tá, de cada uma delas. Eu vou fazer um vídeo depois falando de maneira detalhada cada um desses temas. Aqui agora realmente é só dicas aí que você precisa saber para essa prova aí que está a menos de 10 dias. Ainda dentro de teoria do crime, importante você saber o básico, você precisa ter na sua mente, né? O fato típico, o ilícito e o culpável. E, e saber que o fato típico é composto pelo quê? Por conduta, resultado, nexo causal, tipicidade material e formal. Você precisa saber, importante saber, né? Dentro de conduta, quais são as teorias aplicáveis, dentro do resultado, quais são as teorias aplicáveis, dentro do nexo causal, qual é a teoria que a gente adota, né? Autor, você precisa saber as teorias do autor, você precisa saber as teorias da culpa, as teorias do dolo, as várias espécies de dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau de consequências necessárias, dolo indireto ou indeterminado, ok? É importante você saber é, a diferença entre dolo geral e erro sobre o nexo causal em sentido estrito, ok? São dicas aí que realmente podem ser cobradas, né? Aí dentro de ilicitude é fundamental que você saiba ah, aquilo que compõe a ilicitude, né? Você vai ter lá legítima defesa, estágio de necessidade, exercício regular de direito. Você precisa saber, dentro da ilicitude, o que abrange, os seus elementos e quais são os elementos excludentes, né? Quais são os elementos excludentes. Ah, erro de proibição ainda dentro da conduta, ainda dentro do fato típico, né? Dentro da ilicitude, a teoria da ilicitude, qual é a teoria que abrange essa ilicitude, quais são as fontes das causas de justificação, que é chamada pela doutrina, né? É importante você saber. A diferença entre estado de necessidade e legítima defesa cai muito, que estado de necessidade exige perigo atual, a legítima defesa exige perigo atual e iminente. Qual a teoria adotada no estado de necessidade no finalismo, ok? Isso você precisa saber, é suficiente. E uma outra coisa, informação importante, que a legítima defesa recíproca não é admitida, né? Uma outra informação importante dentro da legítima defesa e estado de necessidade é que a legítima defesa não exige o chamado cômodos dissensos, isso tem caído bastante, tá? Ou seja, para a legítima defesa, quando você vai sofrer uma agressão, você não precisa fugir dessa agressão. Você não precisa evitar a agressão. No estágio de necessidade, sim, você precisa evitar a agressão, ok? Então, você precisa se afastar do agressor, né? Como dos dissensos é exigido no estágio de necessidade. Tem caído bastante isso em prova. Dentro de culpabilidade, novamente, você precisa saber os elementos, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, tá? Você precisa saber exigibilidade de conduta diversa, você precisa saber qual delas tem rol taxativo, qual tem rol exemplificativo, assim, é o mínimo, é o mínimo. Concurso de pessoas, com certeza vai cair uma questão de concurso de pessoas, uma questão de concurso de crimes, tá? Concurso de pessoas, novamente, qual é a teoria que adotamos para o concurso de pessoas, qual a teoria que adotamos para o concurso de crimes, quais são suas principais características, né? É, as teorias que adotamos para o autor, como eu já falei, dentro do concurso de pessoas, para o partícipe, né? Ah, sistema de pena, vai cair uma questão de pena, pedindo sobre prevenção geral, prevenção especial, vai cair, certamente vai cair uma questão sobre a aplicação da pena, reclusão, a pena privativa de liberdade, restritiva de liberdade, quais são as penas restritivas de liberdade, né? Com certeza vai cair diferença entre prestação pecuniária e multa. A principal diferença é você lembrar que a prestação pecuniária ela consiste no pagamento de 1 a 360 salários mínimos e a multa de 10 a 360 salários, ok? É uma das principais diferenças aí. Qual a teoria que adotamos na aplicação das penas, que é a teoria das penas relativamente determinadas? Enfim, você precisa saber esse básico, assim, quais são as consequências da reincidência? Toda prova cobra autor era reincidente. Toda prova cobra o que acontece quando o autor é reincidente. Toda prova. Então você precisa saber algumas consequências da reincidência. Que, como eu já falei, do concurso de pessoas, do concurso de crimes,
a diferença de concurso material formal e principalmente a diferença entre concurso formal e crime continuado. Crime continuado genérico e específico, concurso formal próprio e impróprio. Um exige unidade de desígnios, crime continuado não exige unidade de desígnios. Tá? Então você precisa saber disso, o que acontece da diferença de fração do crime continuado genérico para o específico e do concurso formal próprio para o impróprio, o cálculo, exasperação e acumulação material. Então você precisa estar sempre ligado nisso, isso vai cair, toda a prova cai, toda a prova cai. Diferença entre suspensão condicional da pena e do processo, você precisa saber. Suspensão condicional da pena, principal diferença máxima, aplica-se para crimes que tenham pena máxima até 2 anos, e suspensão condicional do processo para penas mínimas de 1 ano, ok? É importante você lembrar que no caso de não caber a suspensão condicional da pena, você vai para a hipótese do livramento condicional, né, que já pressupõe um cumprimento de pena do parte do condenado. Qual é a fração exigida para o livramento condicional? Tem que saber que para o livramento condicional, a pena, para você aplicar o livramento condicional, ele tem que estar sujeito a uma pena mínima de 2 anos. Né? Então você pode lembrar aí, fazer uma analogia aí com a suspensão condicional da pena e do processo para esses prazos. Você precisa saber a fração que ele tem que cumprir para ter direito ao livramento condicional, mais de 1/3, mais da metade ou mais de 2/3, saber que a associação criminosa, apesar de não ser um crime hediondo, para o seu condenado ter uma condição de livramento condicional, oferir esse benefício, ele precisa cumprir 2/3, como se estivesse praticando um crime hediondo, mas não é crime hediondo. Ok. Você precisa saber os pressupostos subjetivos também, como, por exemplo, não ser resistente específico para obter o livramento condicional. Fundamental, efeitos secundários da pena, artigo 91 e 92 do Código Penal, tem cobrado muito, tá? As provas têm cobrado muito a perda do cargo, eles querem saber muito da perda do cargo. Perda do cargo e perda do poder familiar, né? O entendimento majoritário, que perda do poder familiar por crime cometido contra filho é apenas com relação ao filho vítima do crime. Os demais, você não perde a guarda para os demais, ok? Efeito da condenação de perda do cargo, lembrar que a única perda automática do cargo é prevista na lei de tortura e na lei de organizações criminosas. Nenhuma outra lei prevê perda automática do cargo, ok? Saber basicamente os requisitos para reabilitação. Lembrar que a reabilitação, os prazos são sempre 2 anos, 2 anos de domicílio no Brasil e 2 anos após o cumprimento, após a extinção da pena, tá? Para você conseguir a reabilitação. É isso que você precisa saber de reabilitação. Você precisa saber a diferença entre renúncia e perdão do ofendido. Sempre cai a diferença entre renúncia e perdão do ofendido, senão no direito penal, no processo penal. Ok? Renúncia não precisa de autorização da outra parte, perdão do ofendido você precisa, então é um ato bilateral. Ok? A diferença entre anistia, graça e indulto, que está sempre na moda, né? Nunca sai de moda. Anistia é por lei, graça e indulto é por decreto, a graça é individual, o indulto é coletivo. Ok? A anistia afasta os efeitos primários e secundários do crime, a graça e o indulto não afastam os efeitos primários e secundários do crime, ok? São as duas maiores aí diferenças, sem dúvida, tá? Prescrição, prescrição você tem que saber porque é a questão em tese mais difícil, é o que o pessoal menos estuda. Prescrição. O que você precisa saber de prescrição? Termo inicial e termo final de cada uma delas. Termo inicial e termo final da PPPA, que é a propriamente dita, da retroativa, da virtual, ok? Da superveniente, também chamada de intercorrente. Você precisa saber o termo inicial e o termo final delas. Quando começa a denúncia, até onde vai, se da sentença de primeira, de sentença irrecorrível, se a pena é utilizada como a pena da denúncia ou a pena que está no Código Penal ou a pena da sentença, você precisa saber qual delas. Aqueles prazinhos de prescrição, você não precisa saber, em regra, basta saber que a prescrição mínima prevista no Código Penal é 3 anos, já na lei de drogas é 2 anos, ok? Na lei de drogas, artigo 28 ainda é 2 anos de prescrição, por causa de previsão específica nessa lei de drogas, 11.343. Você precisa saber, assim, se der tempo, as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, tá? Não confundi-las, é fundamental isso. Se você estudar, realmente, às vezes cai uma questão disso, tentando confundir causa interruptiva com suspensiva, se eles quiserem cobrar algo mais forte, né? Importante saber que a incidência prejudica sempre a prescrição executória e não as, digamos, ordinárias. Prescrição reduzida, o que você precisa saber de prescrição reduzida, né? 21 anos na data do crime ou 70 na data da sentença. Só que esse 70 na data da sentença,
pode ser prolongado. Como? Se você, na data da sentença, não tiver 70 anos, então você não vai fazer jus à prescrição reduzida, aí você ajuiza o embargo de declaração. Aí os 70 anos vão ser contados da data do julgamento dos embargos. E aí, se você já tiver 70 na data do julgamento dos embargos, você faz jus à prescrição reduzida. Né? Outro ponto fundamental, e se der tempo, assim, ainda estude as velocidades do direito penal, né? Primeira, segunda, terceira, o crimes hediondos, a lei de crimes hediondos, essa nossa lei do crime organizado, satisfaz o requisito de qual direito, de qual velocidade do direito penal. Ela se encaixa em qual velocidade? Tem que saber que é na terceira velocidade do direito penal. E por fim, né, se possível, ainda estudar aí as hipóteses de retratação do agente e de reparação do dano, né, de retratação do agente. Saber que é possível, que são causas distintivas da punibilidade, na calúnia e na difamação, a retratação, até quando? Até quando? Se estende aos demais autores? Não se estende? No falso testemunho e falsa perícia, se estende aos demais autores? Até quando? Reparação do dano. Em qual crime da parte especial a reparação do dano ela surte efeito? Tem que saber que no peculato culposo surte efeito. Até quando? Se for após a sentença, quanto que reduz? Dicas básicas aí que com certeza vão cair na sua prova. É importante você estar atento a cada um desses temas, beleza? Vou fazer outros vídeos aí mais específicos, mais centrados e mais aprofundados, ok? Esses realmente eram só as dicas de parte geral para delegado civil. Para qualquer outra carreira também, é claro, é fundamental. Você saber cada um desses temas, você dominar esses temas. Vamos fazer os vídeos também sobre as outras matérias, salvo informática, que eu não sei. Mas as matérias jurídicas eu vou trazer as dicas de cada tema, ok? Que com certeza vão estar na prova, delegado. Para gabaritar tem que saber. Valeu!